Como eu aprendi inglês? Essa muitos professores de inglês não vão falar e muitas vezes nem sabem dizer como, mas eu sei. Eu lembro desde pequeno eu fiz aulas de inglês, frequentei escolas de inglês, mas eu nunca aprendi de fato inglês, eu não gostava das aulas de inglês. E eu não foi na escola de inglês que eu aprendi, não foi na escola normal que eu aprendi. E esses anos todos da infância até a fase adulta, eu passei em escolas de inglês na, na própria escola mesmo, fazendo aulas, mas eu nunca aprendi de fato. Depois, eu fui para a faculdade de letras. Eu sou formado realmente em letras, português e inglês. E aí, lá eu gostava de escrever e eu comecei a ter aulas de inglês. Mas também eu não aprendia inglês na faculdade. As aulas pareciam todas as mesmas de antes. Quando você fica só em livros didáticos, vendo aqueles textos assim, e não pratica o listening, não pratica a escrita, não pratica a leitura, o livro didático é uma coisa muito fechada. Então você não vai conseguir ter grandes avanços. É essa minha opinião. Quando você parte para outras, usa outras ferramentas, você consegue ter maior avanço. Então, na faculdade de letras, as aulas continuaram as mesmas coisas de antes de eu fazer a faculdade. Eram sempre os livros didáticos e você tentava falar sem saber o que estava falando, ou sem ter vocabulário suficiente para falar. E ainda eu nem treinava o listening como eu deveria, que é a parte mais importante da aprendizagem de língua. E aí eu comecei a pesquisar na internet como aprender inglês. E aí eu tive contato com um professor chamado Mairo Vergara. E aí eu comecei a assistir às aulas dele e assim eu comecei a entender como aprender inglês. Depois eu conheci um poliglota chamado Steve, Steve Kaufman, que também mostrava como aprender inglês. E foi por meio deles e de tantos outros, como Luca Lampariello, um poliglota italiano, e também um professor de inglês americano chamado A.J. Holt, e foi por meio dessas pessoas que eu consegui aprender o inglês utilizando o método deles, que era o texto com áudio, que era você praticar muito listening, você adquirir vocabulário e fazer muita leitura também. Também através de repetição espaçada. Foi assim, praticando muito listening, lendo e adquirindo vocabulário, que eu aprendi inglês. Se você pegar um áudio e um texto desse áudio, você vai conseguir aprender muita coisa, vai aprender novos vocabulários e você vai praticando, treinando e revisando com um software de repetição espaçada que também ajuda muito, chamado Anki, e assim você vai conseguir aprender inglês. E é da mesma forma com a qual eu aprendi inglês que eu ensino inglês. Você não só vai aprender inglês, como vai também aprender a como aprender inglês e estudar. Se você quiser aprender inglês da mesma forma com a qual eu aprendi, com meu acompanhamento e com material específico, considere se tornar meu aluno, entrando no site guilhermerodriguesinglês.com.br/curso. E lá você faz o seu cadastro e começa a aprender inglês desde já.